Conversa agora com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Deputado, houve a privatização aqui da SEDAI, né? E o senhor identificou algumas coisas que não poderiam acontecer da participação de uma empresa que ganhou uma parte dessa privatização. O que o senhor está propondo lá em Brasília? Eu aprovei a realização de uma audiência pública para tratar de um conflito existente no próprio edital. A licitação contrariou dispositivos do edital, a começar pela Iguar, que tem na sua composição societária o Banespar, que é o braço de investimento do BNDES. E foi o BNDES que, com as informações, ofereceu o projeto para a privatização, dividindo em blocos. E a Iguar ganhou o bloco o mais lucrativo. Então, eu aprovei essa audiência pública, e selecionando o presidente do BNDES, presidente do Tribunal de Contas da União, presidente do Tribunal de Contas do Estado, o presidente da SEDAI e 2 representantes dos sedaianos. Vou tentar realizar essa audiência pública aqui no Rio de Janeiro, porque salvo a presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Reis, todos os demais estão aqui no Rio de Janeiro, para ver se as explicações, porque nós sabemos da importância do BNDES. Às vezes sabemos até do uso indevido que inescrupulosos fazem do BNDES. Mas o BNDES é um instrumento importante para um projeto de desenvolvimento do nosso país com recursos próprios. Aliás, muitas privatizações são levadas a efeito e os ganhadores vão lá e pegam dinheiro no BNDES. Então, nós temos preocupação também com a imagem do BNDES. Agora, causa estranheza que o Tribunal de Contas da União constate um erro grave, o descumprimento flagrante do próprio edital de licitação. Então vamos ouvir também as razões do nosso Tribunal de Contas do Estado. Que não se manifestou ou que aprovou? Não, porque o Tribunal de Contas do Estado, como a SEDAI estadual, foi quem acompanhou todo o processo de privatização. Aliás, o Tribunal de Contas da União diz exatamente isto. Constata o conflito, constata a transgressão ao edital, mas diz que a responsabilidade é do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, quem ganhou não poderia participar da licitação. Exatamente. Estava impedido. E aí vem uma questão. É Rio Água, né? É Iguar. E aí vem... Ele era do Banestado? O Banespar? Não, o Banespar tem quase 11%. Aí não pode. Não podia. Não podia. Não. E a grande questão é a seguinte: quais são os interesses em jogo? Porque quem acompanha a luta que travei e que travo contra a privatização da SEDAI sabe do argumento. A água é um bem essencial à vida. Não pode ser submetida ao lucro. A SEDAI, mesmo sendo uma empresa estatal, era lucrativa. Bastava pegar o lucro para o reinvestimento. E a SEDAI estava com vários projetos em andamento, já com recursos. Sem falar na vitória que teve no Supremo Tribunal Federal em relação aos impostos. E esse novo lote que vai ser leiloado agora? Não, a bem da verdade, a AP5, o lote menos lucrativo, que parcela já estava praticamente terceirizada ou privatizada, foi o patinho feio. Ninguém quis. É Zona Oeste, né? Zona Oeste. Então me parece que a existência dessa falha grave constatada pelo Tribunal de Contas
da União invalida todo o processo licitatório, a não ser que eles tenham combinado em cima. E o dinheiro que já foi pago? Não, a não ser que em cima tenham combinado. Ó, eu vou ficar com essa, você fica com aquela, você fica com aquela. Por quê? As empresas vitoriosas são as que estão arrematando o saneamento básico pelo Brasil afora. Aliás, numa situação dramática. Vender água é um bom negócio. Porque quando vai olhar a composição acionária, societária, nós vamos encontrar, fazendo parte da chamada Águas do Brasil, as principais empreiteiras. As principais empreiteiras, que estão com uma reputação lamentavelmente duvidosa. Então, não sei. O que nós temos que exigir, já que a decisão política de quem detém o poder foi privatizar, mas que a privatização contra a qual nós nos posicionamos, que entendemos que contraria o interesse maior da população, quanto é que vai custar a água? Quem não tem salário, quem está desempregado, vai morrer de sede, que não vai poder pagar a água, não é nem tarifa social, é não ter recurso nem para pagar a tarifa social. Estamos vendo aí o preço dos derivados de petróleo, os preços da energia elétrica, o preço das telecomunicações, tudo privado. Estamos vendo o preço do transporte coletivo, que chamam de transporte público. Não, transporte privado. Então vê a qualidade e vê o preço. Então, lá em Maricá, quero mandar um abraço, né? Mandar um abraço para o Quaquá, que como prefeito criou lá aquela empresa de ônibus municipal gratuito. O ônibus não é pago, a população anda no ônibus. Então, eu estou dizendo, lá é transporte público. Lá é transporte público. Porque é administração pública. E dizem que é de boa qualidade. Que competindo com o transporte intermunicipal, o de lá leva muita vantagem. É considerado muito melhor. De qualquer maneira, aprovei essa audiência pública e vamos tentar realizá-la o mais rapidamente possível. Vou conversar com o presidente da Comissão de Trabalho e Serviços Públicos da Câmara dos Deputados, ver se consigo realizar essa audiência pública aqui, no Rio de Janeiro. Fazer uma parceria, como tem sido feita, outras são feitas, com a Assembleia Legislativa, para fazer com a infraestrutura que dispõe a Assembleia Legislativa, mas eu reivindico que seja semipresencial. Eu acredito que a distância para o Distrito Federal seja grande lá, mas se quiser mandar um representante, um outro ministro que não é presidente, mas eu penso que a participação do presidente do Tribunal de Contas, presidente do BNDES e a participação também de um representante do Tribunal de Contas da União, se não o presidente, ou o ministro que foi o relator, com representantes também dos trabalhadores cristãos. Vamos esclarecer isso. O requerimento foi aprovado, nós acompanhamos aqui, né, através da internet, né? É muito interessante isso, a tecnologia de hoje, de poder votar, não é? Cada deputado do seu estado, né? E tudo isso aqui é maravilhoso, o fator da internet permitir isso no problema de pandemia, né? Vivendo uma agonia, né? Que eu defendo que tudo seja presencial. Ainda mais o mandato. Temos votado emendas constitucionais através da videoconferência. É uma situação muito dramática, muito difícil. Deputado, de qualquer maneira, vamos perseverar. Deputado, uma questão também que comentário geral, a notícia aqui, que é a questão das contas offshore, tanto do Paulo Guedes como do Roberto Campos, né? Neto, né? Que era presidente do Banco Central. Isso, o que representa isso? Quando duas autoridades tão importantes para a nossa economia, o ministro Paulo Guedes, eu aponto o ministro Paulo Guedes como sendo quase que o presidente da República, porque ele é que vem definindo, vem orientando decisões importantes do governo. O presidente fica meio na periferia, né? Temas paralelos. Roberto Campos é presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos, e agora o Banco Central tendo autonomia. Quer dizer que a variação do câmbio, a taxa de inflação, o presidente do Banco Central tem um poder muito grande. São duas autoridades que estão definindo os rumos da economia do país, tendo conta em paraíso fiscal.
A legislação não permite. Existe conflito de interesses. Mesmo declarado no imposto de renda, como ele mesmo diz? Declarado. Porque, como é que se diz? Quando o presidente do Banco Central, juntamente com aqueles que compõem o Conselho de Política Monetária, eles aumentam o dólar. Na penúltima variação do dólar, fizeram as contas, só com aquela conta lá no exterior, o ministro Paulo Guedes estava ganhando R$14 mil por dia. Com a conta lá. Ele disse: não, mas eu não participo da gestão, eu não tenho influência na condução dos destinos daquele coisa. Tá bem, tá vivendo de renda, nem precisa. É porque essas contas, ela não tem juros. Ela aumenta o dólar, eles têm lá 1 milhão, 2 milhões de dólares, o dólar valorizou aqui e ganhou. Tudo bem. Mesmo que esteja tudo legal, que eu não acredito, mas mesmo que esteja, tem conflito de interesses. E a legislação é clara. Também tem a conta, só não pode ser ministro da Economia. Só não pode ser presidente do Banco Central. Vai ser legal, porque ele também não era maluco de deixar uma conta lá, sendo ministro aqui, legal até, não é isso? Mas sendo numerada secreta, foi uma investigação que descobriu. A investigação dos jornalistas independentes foi ela que descobriu. Ele declarou, não sei, eu requeri cópia da declaração. Não me encaminharam, requeri pela Câmara, dizendo que o documento era sigiloso. Eu não sei. A grande questão é que, pelas normas em vigor, ligada ao Código de Conduta, não pode, tem conflito de interesse. Então, eu torço que seja tudo legal, tudo muito bonitinho, declarado, só não pode ser ministro da Economia, só não pode ser presidente do Banco Central. Se fosse ministro do Turismo, mas da Economia, porque tem presidente do Banco Central, não pode, pô, que as decisões acarretam consequências para as contas deles. Todo mundo, né? Deputado, isso fez um requerimento para uma audiência pública, é isso? Eu, na verdade, aprovei também na Comissão do Trabalho realizar um debate convidando só o presidente do Banco Central sobre o que significa ter uma conta num paraíso fiscal. Ou até uma conta no exterior. E ter conta em paraíso fiscal já é quase que uma confissão. Porque todos sabem que o paraíso fiscal existe para lavagem de dinheiro. Em que país foi isso? É nas Ilhas Virgens Britânicas, porque para dizer que a Inglaterra é um país imperialista e eles falam no crime organizado, no combate ao crime organizado, como é que eles patrocinam paraísos fiscais com contas numeradas e secretas? Quem é que tem conta lá, senão aqueles que não podem confessar a origem do dinheiro? Olha aí. Tudo muito difícil. Quais são os países que têm paraísos fiscais? É complicado. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Suas considerações finais. Eu quero mandar um abraço, né, para todos que acompanham o seu programa, que acompanham as minhas intervenções aqui, e dizer que eu sempre estou disposto ao debate. Eu não me considero nunca o dono da razão, mas quero debater a questão do preço dos derivados de petróleo. Mas debater com a verdade e não com a manipulação. Porque nós pegamos os grandes meios de comunicação, o debate não se concentra na causa, pô. Falar que está dolarizado, que é preço de paridade de importação, tudo muito bem. Mas por que o Brasil, tendo petróleo, a Petrobras tendo refinaria, sendo economia de mercado, por que não... E tendo capacidade ociosa, por que a Petrobras, competindo com as concorrentes que estão importando derivados, que a Petrobras não refina mais para dar a segurança energética ao país na questão dos derivados do petróleo? Segurança. Como é que se diz? Autossuficiência. O Brasil tem condições de ser autossuficiente e colocar a gasolina, o diesel e o gás a um preço muito menor, que já tem dados. A Petrobras pode refinar tendo lucro, cobrando um pouquinho mais, praticamente a metade do preço que ela cobra hoje na refinaria. Se abate 50% na base do cálculo, tudo mais vai ser afetado, reduzindo 50%. Então a gasolina que está 7, pode vir para 3,5.
E se reduzir os impostos, ainda diminui mais, pô. Aí falam no custo Brasil. O custo Brasil, que eles usam como argumento, os investidores não vêm para cá. O custo Brasil, quem está sofrendo esse custo é o povão, que está passando fome, está desempregado, e quem sobrevive na sua atividade profissional, necessitando de botar gasolina, diesel, as donas de casa com gás de cozinha voltando ao fogão a lenha. O custo do Brasil está para o povo que está excluído, ou que está no sacrifício. O custo do Brasil não pesa para uma Shell, para uma British Petroleum, não. O custo do Brasil pesa para o povão que está aí na rua dormindo ao relento, com fome, sem emprego, ou com salário arrochado. Esse aqui é o custo do Brasil. E a Petrobras queimando gás e comprando gás. Deputado, infelizmente... Mas a culpa tem que ser, não é da Petrobras. A Petrobras é um instrumento de política pública do governo. Até a próxima. Vamos lá, a luta continua. Vamos acreditar na força do povo, como dizia o velho Brizola. É verdade. Conhecer com o deputado federal Paulo Ramos, sempre veemente, sempre com essas informações, né? Que certamente não são todos os deputados que têm acesso a essas informações, e a possibilidade do nosso programa abrir para essas informações tão importantes para a população do Rio de Janeiro e do país inteiro através da internet. Daqui a pouco a gente volta.